Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária, e a gente está aqui para mais um programa, dessa vez falando dos principais acontecimentos na área tributária nos meses de novembro e dezembro de 2023. E eu conto mais uma vez com a participação de Daniel Brasil e Gustavo Reis. Olá, Alexandre. Olá, Daniel. Inicialmente, gostaria de desejar um feliz ano novo para vocês e para todos aqueles que nos acompanham. Afinal de contas, estamos falando das notícias de novembro e dezembro de 2023, mas estamos gravando esse programa agora em janeiro de 2024. E a gente espera, inclusive, que esse ano seja aí recheado de boas notícias nessa matéria. Olá, Alexandre. Olá, Gustavo. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Obrigado mais uma vez pela participação aqui de cada um. E hoje que temos aqui as normas, as matérias, as atualizações nos meses de dezembro e novembro de 2023, que são muito importantes, e espero que vocês aproveitem esse programa e que seja valioso para vocês que estão aí do outro lado. É isso mesmo, e a gente vai começar com aquele giro de notícias falando dos acontecimentos na área tributária que foram destaque em diversos veículos de imprensa nessa sessão que a gente chama de GT News. A primeira notícia é: secretário destaca a aplicação da inteligência artificial pela Receita Federal. Na abertura do painel Gestão Tributária da Inteligência Artificial, Robson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal, destacou o trabalho de excelência desenvolvido pelos auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal na aplicação da IA no desenvolvimento de programas e sistemas que promovem ganhos de gestão e, por consequência, a melhoria dos serviços oferecidos à sociedade. Olha, eu acrescentaria aqui no final dessa notícia a melhoria dos serviços oferecidos à sociedade e a melhoria na fiscalização e arrecadação por parte da Receita Federal do Brasil. Mas eu não posso dizer que eles estão errados não, porque são muitos dados que a Receita Federal do Brasil recebe mensalmente, anualmente. Manipular esses dados de forma manual seria quase que impossível. E não só a Receita, muitas outras empresas e entes têm se utilizado desses mecanismos tecnológicos para desenvolver programas, principalmente envolvendo a inteligência artificial, no manuseio de dados, para cruzar informações, fazer ali uma série de leituras que facilitam o trabalho daqueles que estão ali por trás. E o detalhe é que parece que esses sistemas na Receita têm sido desenvolvidos pelos próprios servidores, devido talvez à falta de incentivo aí para essa área, para a contratação de terceiros, para a realização desse tipo de trabalho. Tem também a questão da sensibilidade das informações, já que tem muitas informações protegidas por sigilo fiscal, mas de uma maneira geral também a deficiência nos quadros de auditores da Receita, né? Que depois de muitos anos a gente ouve falar que vai ser realizado agora um novo concurso para contratar tanto auditores como também analistas. O fato é o seguinte, a inteligência artificial ela veio para ficar, e eu acho que 2023 foi o ano da inteligência artificial, porque nunca se ouviu falar tanto desses avanços nas mais diversas áreas como nesse ano de 2023. E a gente pode presumir que nenhum órgão como a Receita Federal, como você bem pontuou, lida com a quantidade gigantesca de dados, pode ficar de fora desse movimento, pode deixar de aproveitar todos os recursos, as facilidades que a inteligência artificial vai trazer para as mais diversas áreas, não deixaria de aproveitar também nessa área. O que a gente vê é aquilo que a gente já pontuou, inclusive em outros programas. O problema da Receita Federal não é a massa de dados que ela hoje dispõe. Ela dispõe de uma quantidade de informações gigantesca e cada vez tende a ser maior essa massa de dados. Então ela precisa realmente de recursos que não são estritamente humanos para poder processar essa massa de informações e começar a fazer aquilo que é princípio da inteligência artificial. É aprender como se fosse um humano aprendendo. É diferente de ela simplesmente cruzar os dados da declaração da pessoa física em relação ao imposto de renda e da DIRF, que informa a retenção do imposto, para ver se aqueles valores batem. É uma questão de analisar, às vezes, padrões que revelam comportamentos incompatíveis com aquilo que está previsto na legislação. Então, a gente vai ver, certamente, nos próximos anos, um avanço muito grande do uso da IA por parte dos órgãos de fiscalização, a começar da Receita Federal,
mas certamente isso vai se disseminar também pelas fazendas públicas estaduais e municipais. Receita Federal envia aviso de cobrança a 6,5 milhões de contribuintes e alerta para a importância da autorregularização. Em setembro e outubro, a Receita Federal enviou intimações e avisos de cobrança automáticos para cerca de 6,5 milhões de contribuintes. No total, estão sendo cobrados aproximadamente 6 bilhões de reais relativos a débitos declarados e não pagos até a data do vencimento. Olha, eu acho essa ideia da autorregularização muito interessante. É uma forma de você mostrar para o contribuinte que você está atento à situação dele, mas sem aquele caráter repressivo de um auto de infração, por exemplo. É como se a Receita falasse, olha, eu sei que você não pagou ou declarou errado, porque muitas vezes não é nem falta de pagamento. Já vimos situações, às vezes, que é erro na declaração. Então, você dá a chance para o contribuinte de retificar aquela declaração ou efetuar o pagamento sem incidência de acréscimos legais, por exemplo. Então, eu acho que o próprio contribuinte tem visto isso com bons olhos e, por isso, a Receita tem lançado mão desse recurso, inclusive mandando aí para mais de 6,5 milhões de contribuintes. Tenho certeza que o resultado desse tipo de ação é muito positivo. Exato, e tem a ver também com o que eu pontuei acerca da falta de servidores para lidar com tanta demanda. A Receita Federal não pode deslocar uma determinada quantidade de auditores para lidar, por exemplo, com fiscalização de empresas do Simples Nacional. Por quê? Porque a fiscalização acaba tendo que ser um procedimento individualizado, feito para aquela empresa, e o resultado da arrecadação, fruto daquela fiscalização, pode ser um resultado insignificante, perto da quantidade de tempo que os servidores da Receita tiveram que se envolver com aquilo. Por isso que é muito mais interessante usar tecnologia e enviar notificações em massa, meio que convidando os contribuintes para se autorregularizarem, porque ainda que não haja ali um percentual de adesão muito significativo, aqueles que decidem se autorregularizar e pagar espontaneamente acabam gerando uma arrecadação adicional muito maior do que se os auditores fossem trabalhar em cada caso ali individualmente. A arrecadação federal alcança 2,086 trilhões no acumulado de janeiro a novembro de 2023. A arrecadação total das receitas federais alcançou 2,086 trilhões de reais no acumulado entre janeiro e novembro de 2023. Esse resultado representa alta de 3,91% em termos nominais e retração de 0,66% em termos reais, em comparação a igual período do ano passado, quando o montante atingiu 2,008 trilhões de reais. Olha, por mais que a gente tenha uma economia que vem crescendo, apesar de não crescer a taxas, vamos dizer, comparáveis à China, mas nas últimas décadas a economia brasileira vem crescendo, a inflação vem também pressionando os preços a subirem e a gente já não fala mais de bilhões como se falava algumas décadas atrás, a gente já está na casa dos trilhões, tanto em termos de mensuração do PIB como também de arrecadação. Mas é certamente doloroso para qualquer cidadão ver uma notícia dessa de que os governos arrecadam mais de 2 trilhões de reais por ano e a gente não tem serviços, principalmente serviços públicos de qualidade compatíveis com números como esse. Podemos dizer, inclusive, que a maioria esmagadora dos cidadãos não consegue sequer imaginar o que representa um número como esse. É um número tão estratosférico que a maioria não consegue nem mensurar o que seria possível comprar com esses 2 trilhões de arrecadação. Mas certamente é dinheiro demais e o governo não parece estar satisfeito com aquilo que arrecada e a gente ainda vai falar mais sobre isso. Novos tributos passam a ser declarados em DCTF Web a partir de janeiro de 2024. A partir do período de apuração janeiro de 2024, passarão a ser declarados em DCTF Web.
os valores de retenção de imposto de renda e contribuições sociais escriturados na FD-REINF e os valores de PIS/PASEP apurados sobre a folha de pagamento e escriturados no E-Social. Em regra, os recolhimentos dos referidos tributos ocorrerão em fevereiro de 2024 e passarão a ser realizados por meio de DARF numerado emitido pela própria DCTF-Web. Olha, para mim aqui é um grande avanço. A gente já esperava isso há muito tempo, uma série de prorrogações, tanto na transmissão dos eventos da série R4000 da REINF, quanto do recolhimento desses tributos através da DCTF-Web. E como a gente sempre soube, a Receita sempre fez isso. Quando começa-se a apresentar algumas informações na EFD-REINF, há um lapso temporal para que aquele débito passe a ser importado pela DCTF-Web. Foi assim com a retenção do INSS nos eventos da série R2000 e não seria diferente para a série R4000 de retenção do Imposto de Renda e Contribuições Sociais. Tanto é que o Imposto de Renda retido na fonte do E-Social, ele já veio desde 2023 para a DCTF-Web, mas para o Imposto de Renda e Contribuições retidos na fonte, principalmente de pessoas jurídicas, que agora vai na EFD-REINF, o detalhe, para o período de apuração janeiro de 2024, cujo vencimento é somente em fevereiro, esse recolhimento não vai ser mais através daqueles DARFs convencionais, vai ser através de DARF numerado gerado a partir da própria DCTF-Web. E aqui tem uma lógica interessante que, por enquanto, foi para a DCTF-Web aquilo que é oriundo do E-Social e da FD-REINF. E essa lógica permanece. Alguns clientes têm questionado, será que o PIS e COFINS sobre faturamento, o imposto de renda, por exemplo, apurado no lucro presumido, no lucro real, será que isso vai migrar também para a DCTF-Web? A gente imagina que a Receita Federal vai querer migrar tudo aquilo que hoje é declarado nesse programa offline, que é a DCTF, que a gente chama agora de DCTF convencional. Ela vai querer provavelmente migrar para o ambiente web, mas não há hoje, em início de 2024, nenhuma sinalização concreta nesse sentido. A gente não tem nenhum calendário, nenhum cronograma publicado pela Receita nesse sentido. Ou seja, por enquanto, só aquilo que é oriundo do E-Social e da FD-REINF é que é confessado em DCTF-Web. Vamos agora para a próxima sessão, Agora é Lei, comentando as principais normas tributárias publicadas nos meses de novembro e dezembro de 2023. A primeira norma é o Decreto 11.791 de 2023. Regulamenta a Lei Complementar número 187 de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à Seguridade Social, de que trata o parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal. Aqui, para aqueles que não sabem, a Lei Complementar 187, ela é aquela que tratou da imunidade das entidades beneficentes de assistência social em relação às contribuições sociais, especialmente as contribuições previdenciárias destinadas ao INSS. E isso foi fruto de uma decisão do Judiciário que considerou inconstitucional a regulamentação feita pela União através de lei ordinária desse procedimento, desse benefício da imunidade, o que forçou o governo a buscar junto ao Congresso a aprovação da Lei Complementar 187. O curioso aqui é que a Lei 187 foi publicada no final do ano de 2021 e só agora, em final de 2023, é que a gente tem a publicação desse decreto regulamentando a lei que trata do benefício. Vamos agora para uma das principais normas publicadas nos últimos anos, eu diria, que é a Emenda Constitucional 132 de 2023, que altera o Sistema Tributário Nacional. Olha, de fato, Daniel, essa emenda constitucional ela é muito importante, principalmente por conta do que temos visto aí da reforma tributária. Sabemos que ela vai acontecer, mas apesar de essa emenda constitucional ter sido um marco importante para a concretização desse plano, ainda há muito a acontecer. Essa ideia de substituição de alguns tributos por tributos consolidados, com essa perspectiva de simplificação,
há muitas lacunas que ainda precisam ser respondidas por meio de leis complementares a serem editadas. Então, ao meu ver, é uma emenda constitucional grande, com muitas novidades, muitos detalhes, mas eu acho que entrar nas minúcias do que vai acontecer a partir dessa emenda vai ser melhor fazer quando essas leis forem publicadas, que a gente vai ter uma segurança jurídica maior e melhor para poder dizer o que muda, o que efetivamente não muda, o que é que vai acontecer de repercussão prática na retenção, por exemplo. Eu acho que ainda é muito cedo. A emenda constitucional é uma sinalização de que vai acontecer, porque haviam aqueles incrédulos, a reforma não vai acontecer, não vai, mas agora é uma sinalização de que há tudo indicando que sim, mas os detalhes a gente ainda precisa aguardar um pouco mais. De fato, tem vários pontos que você comentou aí, Gustavo, que eu acho que são interessantes a gente acrescentar algo. Primeiro que muita gente realmente não acreditava que a aprovação da reforma tributária poderia ocorrer em 2023. E eu era, inclusive, um desses céticos, porque eu via com uma certa resistência o fato de que havia realmente um consenso em torno de um determinado texto por causa da tensão de forças que havia. Não era só o governo discutindo e brigando com os contribuintes. A gente tinha ali o próprio Estado dividido, porque a União tinha os seus interesses, os estados e os municípios outros interesses, e tensionando ali não só contra um tipo de agente econômico. A gente viu, por exemplo, a indústria se posicionando mais a favor da reforma, o setor de serviços resistindo ali àquilo que foi proposto no texto. Então, era um conjunto de forças tão misturado e embaralhado que a gente não sabia qual seria o resultado. E na minha perspectiva, a emenda não seria aprovada, mas acabou surpreendendo a mim e a muitos que também não acreditavam nisso. A outra coisa que eu quero destacar tem a ver também com o seu comentário. Muitas notícias têm sido veiculadas por aí de que a carga tributária vai aumentar para X%, ou que em determinado setor a tributação vai passar de X para Y%. E isso é absolutamente impossível de se calcular hoje. Por quê? Porque a emenda constitucional ela representa os fundamentos de uma nova construção, né? Usando de uma figura de linguagem, é como se os fundamentos fossem lançados e agora a gente tem que esperar as leis complementares que vão representar como que a subida do edifício, aquela parte de alvenaria das colunas, das paredes, dos pavimentos que vão dar cara para esse sistema. E as obras de acabamento, vamos permanecer nessa figura de linguagem, os regulamentos, os decretos, as instruções normativas ou portarias, resoluções, isso vai vir ainda mais adiante. E só quando tudo estiver finalizado é que a gente vai poder dizer, determinado setor teve aumento na carga tributária, sim, não e de quanto. De uma maneira geral, dá para perceber, pela estrutura, pelos fundamentos, pelo desenho do projeto, dá para perceber que o setor de serviços tende a ser muito penalizado. Agora, o pior de tudo é a gente ver que o grande discurso que motivou a aprovação da reforma foi a simplificação do nosso sistema. E essa simplificação não me parece que vai acontecer, ou pelo menos não vai acontecer na medida em que a gente desejava e na medida, eu digo mais, que o país precisava. A gente possivelmente vai ter tantas exceções dentro dessa nova sistemática que a gente corre o risco de ter uma complexidade ainda maior do que a complexidade do sistema anterior, o sistema que está vigente por enquanto. Lei número 14.784 de 2023. Prorroga até 31 de dezembro de 2027 os prazos de que tratam os artigos 7º e 8º da Lei 12.546 de 2011, a Lei da Desoneração da Folha de Pagamentos, e o caput do parágrafo 21 do artigo 8º da Lei 10.865 de 2004 e da outras providências. Aqui a gente está falando de uma lei que foi objeto de uma controvérsia entre executivo e legislativo, porque essa lei prorrogou a vigência do regime de desoneração da folha de salários por mais alguns anos, a contragosto do Poder Executivo. Inclusive, o Poder Executivo vetou a aprovação dessa prorrogação do benefício
E isso que a gente viu ali no apagar das luzes do ano 2023 foi a derrubada do veto que o Executivo tinha aplicado sobre a lei que for aprovada pelo Congresso. Uma novela que a gente já viu acontecer em outros momentos, mas pelo menos na ocasião anterior houve um acordo entre o Executivo e o Legislativo. Agora, nesse momento, não. O que a gente está vendo é que o governo está preocupado em atingir a meta fiscal e o Congresso ali está defendendo os interesses desses setores que, segundo as empresas que representam os setores beneficiados, são responsáveis por uma boa parcela dos empregos gerados na economia. Eu vou aproveitar e já vou puxar a próxima norma que estava na nossa pauta para falar, porque é impossível falar dessa lei sem comentar que poucos dias depois saiu a medida provisória 1202, de 28 de dezembro de 2023, e, dentre outras medidas, revogou isso que, depois de tanto debate, tinha sido prorrogado até final de 2027. Isso gerou, Alexandre, uma confusão tão grande que já se fala em revogação dessa parte da medida provisória para não revogar a CPRB, a desoneração da folha de salários. A gente ainda não teve nada concreto nesse sentido, mas o que já vimos aí de notícias é que pelo menos essa parte da medida provisória, talvez não toda ela, mas essa parte que revogou a CPRB seja revogada. Aí a gente teria apenas, talvez ali de mais relevante aqui para o que a gente está discutindo, a revogação do PERSE, que era o Programa de Retomada do Setor de Eventos, que estava programado também para o final de 2027, mas vai ter a sua extinção aí gradativa ao longo de 2024. Para as contribuições sociais, a alíquota zero somente até abril, e para o imposto de renda até o final do ano de 2024, sendo interrompido ali a partir de janeiro de 2025. A gente pode até dizer que poderia ter sido pior se o governo tivesse editado essa medida provisória para revogar vários benefícios fiscais e não tivesse respeitado o mínimo, o básico, que seria o princípio da anterioridade, tanto a anual quanto a nonagesimal. Mas o fato é que, se o Poder Executivo edita uma medida provisória para revogar um benefício que o Congresso tinha acabado de prorrogar em favor das empresas, existe aí uma contradição, uma controvérsia inquestionável entre o Executivo e o Legislativo. E, na minha avaliação, o Executivo está fazendo o papel dele de buscar atingir a prometida meta fiscal de déficit zero para 2024. O que me parece que, se for por essa via, não vai alcançar, porque nessa via aqui existe um Congresso no caminho e o Congresso que acabou de aprovar a prorrogação da desoneração, não faz sentido nenhum aprovar essa medida provisória que revoga o que ele acabara de aprovar, que é essa prorrogação. E a última norma é a Lei 14.789, de 2023. Dispõe sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para a implantação ou expansão de empreendimento econômico e altera alguns dispositivos legais. Aqui a gente tem a aprovação de um texto legal que impossibilita não apenas a exclusão das subvenções da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, como também impossibilita e inviabiliza a aplicabilidade do entendimento que havia sido consolidado no âmbito do STJ a respeito desse tema. Ou seja, diante daquilo que o Judiciário pacificou em relação ao direito do contribuinte, não restava ao governo outra saída senão conseguir no Congresso a mudança do tratamento para que agora, constando de um dispositivo legal, o entendimento e a interpretação firmados lá no âmbito do Judiciário não prevaleça mais. Portanto, a decisão do STJ ela acabou ficando prejudicada a partir do momento em que essa lei entra em vigor, respeitados os prazos ali previstos para a geração de seus efeitos. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais e administrativas em matéria tributária. É a seção de olho nos tribunais. O STJ decide que multa isolada e de ofício não podem ser cobradas ao mesmo tempo. O colegiado decidiu por unanimidade que a multa de ofício não pode ser cobrada cumuladamente com a multa isolada.
A multa de ofício diz respeito ao não pagamento do tributo, ao passo que a isolada ao descumprimento de uma obrigação acessória. Olha, essa decisão me parece bem coerente. Quando você fala de uma multa de ofício pelo não pagamento de um tributo e a consequente multa pela não entrega de uma declaração, me parece que você está quase que cobrando duas vezes ali pelo mesmo fato. E o que ficou definido é que a multa de ofício, ela é muito mais grave do que a multa isolada e por isso deve absorver a outra. Justamente por isso não seria possível essas multas serem cumuladas. A multa pelo não pagamento mais a multa pela falta de entrega da declaração. Foi exatamente isso, Gustavo. Quando a gente olha o teor inteiro aqui da notícia, a gente vê que o STJ considerou uma lógica que também vale no direito penal, a lógica de que uma mesma conduta não pode ser objeto de uma dupla penalização. E ali ele faz referência ao princípio penal da consunção, em que a infração mais grave ela é abrangida pela infração menor. Então não faz o menor sentido que haja uma dupla penalização por uma mesma conduta infracional. Algo semelhante a gente já viu o STF decidir tempos atrás, e a gente até noticiou aqui, quando o STF falou que uma empresa que faz uma declaração de compensação, se aquela declaração ela é indeferida, porque a Receita Federal não reconhece a procedência daquele crédito, havia a cobrança do tributo com as respectivas penalidades e mais uma multa isolada de 50% em função daquela declaração supostamente indevida. E o STF, numa linha de raciocínio semelhante, entendeu que o direito que o contribuinte tem de pedir a compensação de determinado crédito está fundamentado no direito constitucional à petição e que ele não poderia ser punido simplesmente pelo indeferimento daquele pedido. STJ valida IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre a redução de multas e juros no PERT. Os ministros decidiram que o fisco pode cobrar o Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, CSLL, PIS e COFINS, sobre os valores correspondentes às reduções de multas e juros obtidos pelo contribuinte no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT, instituído pela Lei 13.496 de 2017. A decisão foi unânime. Olha, o interessante é que no TRF5 a decisão tinha sido favorável ao contribuinte, ou seja, essa redução de juros e multa não constitui um acréscimo patrimonial, de modo que não haveria a tributação. No entanto, no STJ, o entendimento foi o contrário. Na medida em que você concede um benefício fiscal aplicando essa redução de multa e juros, isso consequentemente diminui a carga tributária e acaba majorando o lucro da empresa. Então, por conta disso, essa redução de multas e juros deveriam ser tributadas. STJ permite cobrança de PIS e COFINS sobre desconto a varejista. Por unanimidade, os ministros atenderam ao pedido da Fazenda Nacional e reconheceram a legalidade da cobrança de PIS e COFINS sobre descontos e bonificações obtidos por uma rede varejista de supermercados na compra de produtos de seus fornecedores com o objetivo de posterior revenda. Em valores atualizados, o valor da cobrança é de R$1 bilhão. Aqui tem dois aspectos interessantes. Um deles é de que, no caso concreto, o ministro ele ressalta o fato de que não houve o destaque dos descontos como descontos incondicionais no documento fiscal da operação. E esses descontos não sendo concedidos ali no ato da emissão da nota fiscal, eles acabam não se configurando como parcela dedutível da receita. E segundo, é que na análise do caso concreto, a gente vê que a rede varejista que foi beneficiada com os descontos e as bonificações ali dos fornecedores, ela se comprometeu em contrapartida ao valor recebido a título de desconto e a título de bonificação, em realizar algumas promoções, colocando em evidência ali a marca e os produtos dos seus respectivos fornecedores. Então, por conta desse contexto, o Judiciário interpretou de maneira mais restritiva essa questão e considerou que se tratava de parcela tributável.
diferentemente inclusive do que a gente já comentou aqui tempos atrás, que a própria Receita Federal, em solução de consulta da COSIT, admite como não tributável algumas dessas modificações, mas é necessário que alguns requisitos formais sejam atendidos, o que a gente não viu nesse caso concreto. STJ decide que a entidade imune deve reter o imposto de renda retido na fonte ao remeter juros ao exterior. Os ministros da primeira sessão do STJ decidiram que a entidade que goza de imunidade tributária é responsável pelo IRRF nos casos de remessa de juros na compra de bens a prazo no exterior. Essa é uma tese interessante porque ela se baseia na lógica de que, apesar da imunidade ela não dizer respeito aos tributos que incidem sobre os contribuintes contratados pelos entes públicos, é fato que quando a gente está falando de uma operação dessa natureza, o ônus econômico se repercute sobre o adquirente do produto ou do serviço que está no Brasil e que está remetendo a remuneração do seu contratado para o exterior. Ou seja, se uma determinada entidade pública que goza de imunidade no Brasil, ela adquire, por exemplo, um software, ela paga pelo licenciamento de um programa de computador a uma empresa sediada, suponhamos, na França, essa empresa francesa, ela não vai pagar imposto de renda para o Brasil. Lógico que, nesse caso, o imposto de renda retido na fonte, entre aspas, descontado pela empresa no país, vai ser acrescido ao preço cobrado por aquela empresa francesa, de sorte que o ônus econômico ele é nitidamente repassado para o adquirente dessa contratação, dessa operação. E é por conta disso que o judiciário está admitindo a validade da imunidade, mesmo por parte de quem está adquirindo. Tese essa que não é aceita, por exemplo, ou não foi acolhida para tributos aqui dentro do país. Quando o ente público, por exemplo, paga pela energia elétrica, o ICMS que está destacado ali na conta de energia elétrica tem que ser pago normalmente, porque apesar de o adquirente da energia elétrica ter imunidade, o judiciário é pacífico no sentido de que o contribuinte ali é a companhia de energia. Já para a importação de serviços ou de produtos no exterior, quando há a incidência do imposto de renda, a lógica aqui foi adotada ou pensada de uma forma diferente. Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder às perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. E a primeira pergunta é do João, e ele nos questiona o seguinte: serviço de pintura é considerado construção civil para fins de incidência do INSS? E aí eu já aproveito para fazer uma consideração para você, João, em relação a esse questionamento, no sentido de que, para fins de incidência do INSS, de retenção do INSS, as atividades de construção civil, elas são aquelas que são inseridas no anexo 6º da Instrução Normativa 2110 de 2022. E lá existe a classificação que a Receita Federal fez das atividades de construção civil como obras ou serviço de construção civil. E lá a gente pode ver que a atividade de pintura ela é classificada pelo anexo 6º como um serviço de construção civil e, por consequência, vai estar sujeito, em regra, à retenção previdenciária, ressalvados casos dessa atividade, desse serviço de pintura, ser executado por uma empresa optante pelo Simples Nacional. Aí, nesse caso, a retenção vai estar dispensada porque não é uma atividade que está prevista no anexo 4º da Lei Complementar 123. É isso mesmo, Daniel. E eu só gostaria de reforçar para você, João, que essa classificação em obra ou serviço de construção civil é extremamente importante. Como o Daniel falou, não basta você saber que pintura predial está lá no anexo 6 como construção civil. Saber se é obra ou serviço tem toda a relevância, tanto nas regras de retenção, quanto, por exemplo, na matrícula, no Cadastro Nacional de Obras e outras coisas mais. E a próxima pergunta, Daniel, me parece também ser sobre INSS, não é isso mesmo? É isso mesmo, Gustavo. O próximo ouvinte que faz a pergunta é o Ademir e ele nos questiona o seguinte: professores, no entendimento de vocês, o serviço de limpeza de fossa séptica
Com sucção automatizada, haveria retenção de contribuição previdenciária? O que você acha, Gustavo? Olha, essa pergunta, Ademir, ela é muito interessante porque essa expressão, limpeza de fossa séptica, ela não está de forma expressa lá na IN 2110 de 2022, nos artigos que tratam da retenção do INSS, os artigos 111 e 112. Mas o artigo 111, inciso 1º, ele fala da limpeza, conservação e outras atividades destinadas a manter o asseio, tais como, e vai citar alguns exemplos. E me parece que o enquadramento da limpeza de fossa séptica se enquadra muito bem nesse conceito, de modo que a retenção previdenciária ela é sim devida de acordo com o enquadramento no artigo 111, inciso 1º da IN 2110 de 2022. E a última dúvida é do Flávio, que ele nos questiona o seguinte: uma empresa do Simples Nacional tem um contrato de locação de equipamentos com o operador. Pergunta: se trata de uma simples locação ou uma prestação de serviços? Flávio, o que caracteriza uma prestação de serviços é o cumprimento de uma obrigação de fazer, um fazer em favor de uma outra pessoa para atender uma necessidade dela. Logo, quando, além da disponibilização do equipamento, a empresa contratada também se propõe a fazer algo em favor de quem o contrata, a gente está diante de uma prestação de serviços. A grande polêmica aqui é em torno da possibilidade ou não de segregar essa operação para que apenas parte dela seja tributada como prestação de serviço, sendo outra parte tratada como locação. E nesse sentido a gente pode dizer, a Lei Complementar 116 não admite essa fragmentação, o STJ tem um posicionamento também contrário ao desmembramento de contratos e o STF é que vem abrindo precedentes em decisões isoladas, admitindo que isso seja feito desde que o contrato segregue de maneira bastante bem delimitada a parcela que corresponde a cada uma das operações. Mas algo que a gente pode dizer, por não ter força de lei, não deve ser aplicado de maneira, digamos, sem critério, de maneira ampla e principalmente porque os órgãos de fiscalização dos municípios em relação ao ISS não costumam admitir esse tipo de fragmentação. Bem, finalizamos hoje a nossa pauta. Foi um prazer estar aqui com vocês. Hoje o nosso programa foi muito interessante, com muitas discussões importantes. Espero que para você tenha sido muito valioso, tenha agregado um conhecimento aí importante para vocês que lidam com a temática tributária. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Gustavo. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui e até o próximo programa. Excelente, Daniel. Muito obrigado. Acho também que foi uma pauta bem interessante, com algumas notícias bem atuais, reforma tributária, DCTF Web, e a gente espera que tenha tentado esclarecer a maior parte dessas matérias que muitas vezes vêm com linguajar difícil de você compreender, são normas que não são de tão fácil assimilação, e um dos nossos papéis aqui é tentar transformar essa informação em conhecimento para você que lida com a matéria, e espero que a gente esteja alcançando esse objetivo. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado também a vocês, Gustavo, Daniel, obrigado a você que está nos assistindo e nos acompanhando. Em breve a gente pretende trazer mais conteúdos detalhados sobre a reforma tributária, que embora noticiada aqui e comentada, a gente não tinha como esmiuçar num programa tão breve como esse. E quem sabe em breve a gente pode contar com a sua audiência, a sua participação em outros eventos online para tratar desse tema. Um forte abraço e até o próximo programa.